Boa noite, que a graça do Senhor esteja conosco. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Foi me dado a ideia de falar sobre namoro. E pesquisando sobre esse assunto, falar sobre namoro de uma perspectiva bíblica é muito difícil. Por quê? Porque namoro é uma construção social mais moderna. A gente não tem a perspectiva de namoro na mesma perspectiva do que a gente pode encontrar na Bíblia. Então eu comecei a pensar como é que a gente pode responder, a partir da luz do Evangelho, a demandas que estão no coração, nos nossos corações, quando surge esse tema namoro. E daí o título, então, Coração em Crise, o namoro casual e a busca por conexões autênticas. É meio paradoxal isso, né? Porque como é que eu vou ter namoro casual e buscar conexões autênticas? Não tem como, né? Mas a ideia é justamente a gente entender esse paradoxo. E para isso a gente pôde pensar o que é que os jovens estão pensando hoje sobre namoro. E eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita em Boston com 4.000 jovens universitários entre 18 e 29 anos e trouxe alguns resultados muito interessantes que eu acho que dá um pontapé inicial muito importante para a gente poder discutir sobre esse tema. Olha só que coisa interessante. 14% desses jovens que responderam essa pesquisa preferem o modelo de amizade com benefícios, onde há envolvimento sexual sem compromisso emocional. Preste bem atenção nesses dados, 14%. 11% preferem ficadas, ou seja, encontros casuais sem expectativa de continuidade. 11%. Quando a gente avança mais, 50% acreditam que seus colegas preferem esses tipos de relacionamentos casuais. 50% dos jovens acreditam que os seus amigos preferem mais relacionamentos casuais do que relacionamentos profundos. Mas o que essa pesquisa revelou, e é assustador, é que 75% dos jovens universitários não preferem relacionamentos casuais e buscam relacionamentos profundos e duradouros. Aqui a gente tem um primeiro ponto muito importante a se pensar. Há uma ideia de que jovens preferem relacionamentos superficiais a relacionamentos profundos. Há uma ideia em que jovens preferem um relacionamento baseado apenas no prazer sexual ou no prazer físico do que numa conexão de coração. E essa ideia é presente até nos jovens, ou seja, os jovens pensam que os jovens pensam sobre isso. Mas quando vai se responder o que você realmente quer, o que você realmente deseja, 75% dizem: eu gostaria de ter um relacionamento profundo. Eu gostaria de me conectar verdadeiramente com alguém. Mas vamos avançar um pouco mais, porque essa pesquisa também trouxe a influência das redes sociais na construção desse relacionamento de namoro. 53% dos adultos entre 18 e 29 anos já utilizaram sites ou aplicativos de encontros em busca de relacionamento. Ou seja, 53% dos jovens buscam como primeiro contato estabelecer namoro a partir de sites ou aplicativos de relacionamento. E aqui eu não estou falando de Instagram, estou falando de Tinder, eu nem sei o nome dos outros, mas esses aplicativos assim, sites nesse sentido. E 70% desses que se relacionaram de forma online não chegaram a se encontrar com essas pessoas. Não chegaram a se encontrar. A gente estava vindo no carro aqui com a Annelise e as meninas, e a Annelise estava contando a história de uma amiga que namorou um cara há 1 ano, o cara morava em São Paulo, e eles nunca se encontraram. Começou pela internet e tal, se conectou e etc. Videochamada e essa coisa toda, mas nunca se viram. Essa não é uma história isolada. Essa é uma história de 70% das pessoas que começam um relacionamento através do meio online. Olha só o que essa pesquisa ainda mostra. 77% dos usuários de aplicativo de namoro consideram interações digitais importantes para entender as intenções dos seus parceiros. E aí, quando você vai ler a pesquisa, que eu estou trazendo só o resultado, mas a ideia é que, para jovens,
é importante primeiro eu me conectar com as pessoas de forma online e entender a maneira que ela pensa, o que ela quer da vida, o que ela fala, o que ela não fala, primeiro de forma online do que presencial. Eu tive uma ovelha uma vez, ele dizendo que estava procurando a ovelha do Senhor. Só que ele tinha um negócio, o que ele fazia? Ele entrava, ele queria uma mulher assim, como é que eu vou dizer isso? Não só que fosse crente, mas que parecesse muito crente. Então, ele fazia um dossiê da menina. Então, ele conheceu, gostou, conversou, beleza. Ele ia lá, pesquisava o Instagram, a vida digital todinha que existia, via que tipo de roupa que vestia, via se era muito sensual, se era muito isso, se era muito aquilo, não sei o quê, tá. Como ele tinha uma empresa, ele também achava um jeito de buscar lá o Serasa e o coisa da menina e tal. Se ele visse alguma coisa que parecesse não legal assim, ele cascava fora. Um dia eu conversei com ele, falei, rapaz, você não vai achar ninguém nessa vida, não tem essa pessoa santa desse jeito aí que você está querendo, não. Mas não é que ele acabou achando mesmo a menina que ele queria? Casou, está com uma filha, está indo bem lá. Mas o fato há uma importância muito grande do que se é mostrado na rede social e de como esse relacionamento digital acontece, para que o jovem atual possa estabelecer um contato de fato de namoro. 56% admitem que o medo de rejeição os impede de expressar seus sentimentos claramente através dessas plataformas. Ou seja, 56%, vou traduzir de uma maneira mais clara, mentem para não falar exatamente o que pensam e o que são, para que eles não possam ser rejeitados para a pessoa que estão conversando do outro lado. Qual o resultado? Olha só que coisa interessante. 73% dos jovens relatam se sentir sozinho, apesar de estarem conectados digitalmente. A falta de interação cara a cara e o foco no individualismo são vistos como fatores que aumentam a solidão. Resumindo, gente, 73% dos jovens atualmente, pelo menos dessa pesquisa, se sentem sozinhos. 73% sentem solidão. Solidão. E desses 73%, 35% falam que essa solidão afeta gravemente a sua saúde emocional e física. E quem fez essa pesquisa, na verdade, desenvolveu uma tese, ele chega à conclusão que afeta de tal forma que é como se a pessoa fumasse 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. O quanto o físico daquela pessoa é afetado por conta da solidão. Por conta da solidão. Resumindo, os resultados não são tão otimistas assim. A gente pode identificar aqui pelo menos 3 problemas que essa pesquisa traz para a gente. O primeiro deles, há uma superficialidade nos relacionamentos. Há um sentimento de que a relação ela é distante, ela não é tão profunda, ela não é tão íntima, ela não é tão conectada. Ela é superficial. O medo da rejeição e há uma fuga de compromisso. E terceiro, solidão e isolamento. Apesar de muitas conexões digitais, nós continuamos nos sentindo sozinhos. 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 Então, essa pesquisa consegue trazer para nós esses 3 grandes problemas. E eu pensei, bom, agora, como é que o Evangelho responde a isso? Como é que o Evangelho pode responder a essa realidade? E aí eu queria começar com o primeiro tema aí, a superficialidade dos relacionamentos. Olha só, qual é o ciclo que a superficialidade produz? Ou seja, como é que eu vivo um relacionamento superficial? Porque às vezes isso não está claro para você ainda. Eu vou desenvolver aqui pelo menos 5 passos. Envolve com foco em satisfação pessoal sem considerar o compromisso. Segundo, prioriza seus próprios desejos e emoções, focando no que pode ganhar no relacionamento. Terceiro, vê a intimidade como puramente física, sem buscar profundidade espiritual. Quarto, evita compromissos claros, mantendo o relacionamento indefinido e sem propósito. Quinto, procura satisfação no prazer imediato e nas necessidades temporárias. Esses dias eu recebi uma jovem da minha igreja,
Na verdade, a gente estava no acampamento, eu estava pregando, e ela me procurou e disse assim: pastor, aquele é o menino que eu terminei o namoro. A menina tinha 15 anos de idade. E eu falei: poxa, por que você terminou o namoro? O que aconteceu? É porque ele queria só sexo. Eu assustei de um tanto, quando ele falou assim. Falei: como é que é? Não, peraí. Mas quantos aquele menino tem? 15 também. Mas ele não é crente, não? É crente, da igreja tal. Você tem quantos anos? 15 anos. E aí você terminou porque ele só queria sexo, mas ele falou isso claramente? Falou. Falou claramente. Como você não quer transar comigo, eu não quero namorar com você. Eu dei um ódio desse menino. Falei: à noite eu vou pregar, vou falar de inferno, vou ficar olhando só para a cara desse moleque. Mas por que isso, gente? Porque nós vivemos um ciclo superficial. A gente só quer intimidade fácil, rápida, fast food. A gente não quer assumir nenhum tipo de compromisso. A gente quer ir lá, ter um momento de prazer, fiquei com tantas, peguei tantas, fiz isso, etc. e tal. E beleza. Você sabe qual que é o problema do ciclo de superficialidade? Que no fim da noite, quando você deita a cabeça sobre o travesseiro, a solidão está lá, é a única companhia que você tem. Não tem nada melhor do que estar apaixonado por alguém, gente. É bom demais. Quando eu me apaixonei pela Ju, minha esposa, eu apaixonei por ela, eu tinha entre 14 e 15 anos de idade. Eu sempre disse, desde criança, que eu ia casar com uma menina de cabelo preto, liso, olho verde, bem branquinha, clarinha. Sempre falei isso, desde pequenininho. E um dia eu cheguei no acampamento da Igreja Presbiteriana Maranata, lá em Goiânia. Eu cheguei atrasado, eu não fui no ônibus, acampamento de adolescente, quando desceu aquela menina, branquinha, cabelo preto, liso, olho verde. Eu falei: é essa, eu vou casar com ela. 7 anos depois, 7 foras depois, fazendo uma história longa, curta, um dia ela resolveu conversar comigo. E a gente saiu para comer um açaí. E ela não disse que gostava de mim, nem nada disso, mas eu me declarei para ela ali. E eu perguntava: você, qual que é o seu sentimento? Ela: eu não sei. Eu falei: não precisa fazer nada. Hoje eu não vou nem dormir, falei para ela. Hoje eu não vou nem dormir aqui, eu vou ficar como se eu estivesse nas nuvens, eu vou flutuar em cima da minha cama, só porque eu pude falar com você. E foi exatamente isso que aconteceu, eu ficava assim, ó. É bom demais você estar apaixonado por alguém e você viver essa realidade da conquista, dessa aproximação, de gerar algum nível de intimidade, ter uma mensagem respondida, e às vezes a mensagem não chega, você fica ali: será que ela viu? Será que ela não viu? Ai, meu Deus do céu, e não sei o quê. E olha que não tinha, na minha época, é ruim falar isso, né? Eu não sou tão velho assim não, mas não tinha WhatsApp. Não tinha nada disso, então a gente passava mensagem de celular, mensagem de texto. Então não tinha um piquezinho azul, a gente não sabia quando alguém leu, quando alguém deixou de ler esse negócio. Mas era assim, emocionante mais. Mas quem vive o ciclo da superficialidade, não vive nada disso não. Não vive nada disso. Vive apenas uma relação rápida, simples, de ego, de dizer: eu consegui, eu posso, eu sou fera. Qual é a proposta? Qual é o ciclo que o Evangelho propõe para nós? Olha só. Estabelece um relacionamento com o objetivo de glorificar a Deus e buscar um compromisso duradouro. Nós namoramos com a intenção e o desejo profundo de estabelecer um relacionamento de longo prazo. Aliás, de eterno prazo. Esse precisa ser o nosso desejo intencional e inicial. Pratica o amor sacrificial, colocando as necessidades do outro em primeiro lugar. Eu não me relaciono com o outro para ter o meu prazer atendido, mas é pelo prazer de fazer o outro feliz e alegre. E isso precisa começar no namoro. Terceiro, cultiva a intimidade emocional e espiritual, com Deus no centro do relacionamento. Você deveria buscar namorar alguém que vai te fazer crescer espiritualmente, te aproximar mais de Deus.
Quarto, busca fidelidade e compromisso de longo prazo, refletindo uma aliança sólida, em contraste com um compromisso de superficialidade que mantém um relacionamento indefinido. Esses dias eu conversei com um menino, falei, você está namorando? Falei, estou conversando com as meninas aí. Como assim? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Estou trocando uma ideia aí e tal. Falei, quantas meninas? 4. Eu falei, mas como é que é isso? A gente sai, a gente conversa, a gente dá uns beijinhos de vez em quando. Mas eu falei, nas 4? Não é ao mesmo tempo, né, pastor? Mas elas não têm expectativa de namorar, não? Acho que até tem, mas eu estou meio inseguro, eu não sei, né? Precisava até que Deus falasse no meu coração. Eu falei, vai falar. Vai falar no seu coração. Vai falar que você vai para o inferno. Quando eu busco o caminho do Evangelho, eu busco um compromisso de longo prazo. Eu busco um compromisso que reflete a aliança que Deus tem comigo. Pastor, mas no namoro? No namoro. No namoro. Vai ser na onde? Não, na hora que a gente falar sim. Até lá está liberado. Você vai viver uma coisa terrível. Quinto, encontra satisfação em Deus e no serviço mútuo, promovendo o crescimento espiritual. Você percebe que o ciclo do Evangelho traz Deus para o centro dessa relação e agora é os dois fortalecendo um ao outro para serem fortes diante de Deus? Essa é a realidade do Evangelho. Esse é o ciclo do Evangelho. C.S. Lewis, quando ele fala sobre esse tema, C.S. Lewis mesmo, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz assim, não devemos tratar o namoro como uma série de encontros sem significado. Cada relacionamento deve ser um reflexo do amor sacrificial e comprometido que Cristo tem por nós. O namoro não é um compromisso banal. Não é algo para você simplesmente experimentar. Não é isso. Não é algo para você degustar. O namoro é uma fase em que você começa uma relação de compromisso e de intimidade. E você vai construindo isso, tendo mais intimidade e mais compromisso. Quando esse compromisso alcança o ápice, então você vai estar na fase de casamento, onde você vai desfrutar do ápice da intimidade. Quando a gente burla essa norma, esse princípio, ou seja, vamos para o máximo de intimidade sem ter o máximo de compromisso, o que você tem é superficialidade. Superficialidade. Eu não entendo como é que funciona esse negócio, sinceramente. Você imagina alguém virar para você e falar assim, olha, eu queria muito transar com você, mas eu não quero ter nenhum nível de compromisso com você. Você não me apresenta para sua mãe, para seu pai, não quero nem saber o nome de quem que é esse povo. Vamos ver se vai dar certo. E aí, lá na frente a gente resolve. Eu não entendo como é que alguém ouve uma proposta dessa e fala assim, eu quero. Quero demais, bom, coisa boa. Quer dizer que você vai me tratar que nem assim, um lixo. Show, estou querendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem 3 resultados práticos aqui que eu queria indicar a você, a partir só da superficialidade do namoro. Primeiro, nós precisamos buscar crescimento espiritual e emocional duradouro. Um relacionamento é baseado no Evangelho, promove crescimento espiritual e emocional. E deixa eu dar uma dica aqui para você. Se não promove isso, cai fora. Essa é a vantagem do namoro. Como você ainda não atingiu o máximo de compromisso, você pode cair fora. Agora, quem está casado, não pode cair fora. Deu ruim. Mas você pode. Segundo, estabilidade e segurança. Relacionamentos no Evangelho oferecem segurança e estabilidade por meio de compromisso e confiança mútua. Aliás, uma coisa que eu esqueci de escrever aqui, oferece honra.
respeito. Quando eu me relaciono com outro com base no Evangelho, eu honro essa pessoa, eu respeito essa pessoa tem valor real. Terceiro, satisfação verdadeira e plenitude. Um ciclo saudável do Evangelho traz satisfação plena e duradoura, enraizada no amor de Cristo, enquanto relacionamentos superficiais oferecem apenas prazeres temporários. Apenas prazeres temporários. Segundo problema que a pesquisa nos apontou: medo da rejeição e fuga do compromisso. E aí eu fiz mais uma pesquisa e tentei identificar os 5 motivos de por que jovens hoje têm medo de rejeição e por que eles fogem de compromisso. Primeiro, insegurança pessoal. Medo de expor falhas ou imperfeições leva a evitar a vulnerabilidade. Por que isso acontece? Porque nós vivemos hoje no mundo digital, um mundo digital que preserva a aparência acima de todas as coisas. O que nós somos ensinados a fazer? A colocar a melhor foto, o melhor discurso, a melhor frase, a melhor pessoa possível no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Como é que você agora vai conversar com uma pessoa e fala assim: eu tenho medo de barata? Você fala: não. Estou sendo ridículo aqui, tá bom, gente? Só para ser exagerado. Como é que você vai expor vulnerabilidades para a pessoa, se você está aprendendo que para você se relacionar socialmente, você só pode expor o melhor de quem você é, ou melhor do que você imagina ser? Segundo, pressão social. Padrões irreais online aumentam o medo de não ser aceito. Né, o pessoal brinca aí, os meninos, não sei se vocês conhecem, tem um tal de um cara chamado Rodrigo Hilbert aí. Diz que é o cara. Então, se você busca o padrão dele para você, vai dar ruim. E as meninas certamente têm as suas referências também. Então, esses padrões irreais, porque esse Rodrigo Hilbert não é essa Coca-Cola toda, e nem qualquer outro padrão feminino, ou qualquer outro padrão idealizado que você possa ter, não são essas Coca-Colas todas. Por quê? Porque eles vivem no mundo digital, de aparência, que nós vemos a melhor versão daquilo que eles imaginam ser. Nós não estamos vendo quem eles são de verdade. Então nós aprendemos que nos nossos relacionamentos, nós não podemos ser vulneráveis. E por isso nós não somos profundos, e continuamos sendo superficiais. E incapazes de construir relacionamentos reais. Terceiro, experiências passadas. Rejeições anteriores geram receio de reviver a dor emocional. Quantos já não têm mais abertura no coração para um novo relacionamento porque viveu um relacionamento extremamente traumático? Extremamente traumático. E isso já se junta ao quarto ponto: falta de modelos. A ausência de exemplos saudáveis cria dúvidas sobre compromissos profundos. Eu não sei se eu quero ficar casado, não. Meu pai separou já 3 vezes. Minha mãe, 5 vezes. Meu tio, 10 vezes. Não sei se eu quero isso para a minha vida, não. Ou não, meus pais são casados há 40 anos, mas eu vi meu pai bater na minha mãe a vida toda. São um exemplo, viu, gente? Não estou falando que isso aconteceu comigo, não. Mas são um exemplo ruim. E aí você vai se fechando, porque não tem modelos saudáveis. Quinto, medo de perder a liberdade. O compromisso é visto como uma ameaça à independência. Meu irmão, você sabe qual foi a coisa mais legal que fiz quando eu casei? Foi bom demais. Porque eu cresci numa família assim, meus pais não eram pobres, mas também não eram ricos. Então, muitas vezes a gente ia no mercado pedir alguma coisa, comprar algum trem, andava lá e meu pai dizia: não pode, não tem dinheiro, não pode, não tem dinheiro. E aí, quando eu casei, eu fui para o lua de mel, voltei, e eu e a minha esposa, a Ju, fomos fazer a primeira compra da casa. Gente, não tem nada melhor nessa vida, não. Nós pegamos o carrinho, falamos assim: nós vamos comprar tudo que a gente quer comprar. Tudo. Vou pegar esses Yakult, Danette, tudo. Vou pegar esse trem, tudo. Vou jogar desse carrinho. Ninguém vai me dizer que não pode. Foi bom demais. Pena que só dá para fazer uma vez. Que depois você descobre que tem que pagar a fatura do cartão, aí dá ruim. Qual é a resposta do Evangelho a esses 5 pontos? Primeiro, insegurança pessoal. O Evangelho nos lembra que a nossa identidade está em Cristo e não em nossa perfeição, que aliás nós não temos.
garantindo a aceitação incondicional. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é lindo, linda, amado, amada, respeitado, respeitada. Não por causa de quem você é, mas por causa do que Cristo fez em você. Ele ressignificou a sua identidade, o seu caráter, tudo. Há uma nova vida em você. Não há necessidade de ninguém aprovar você, uma vez que Cristo te aprovou na cruz do Calvário. Segundo, pressão social. Problema da pressão social. Como é que o Evangelho responde isso? Através do Evangelho entendemos que somos valiosos diante de Deus, independente das expectativas humanas. Terceiro, experiências passadas. Cristo oferece perdão e renovação, permitindo-nos superar rejeições passadas com a segurança do amor divino. Meu irmão, a coisa mais linda que se tem no Evangelho de Jesus são os diversos relatos de pessoas fracassadas, desgraçadas, destroçadas pela história de vida, que foram renovadas ao se encontrar com Cristo. E a partir dali há uma nova experiência, um novo olhar, uma nova esperança, uma nova vida nasce. As suas experiências do passado, ou a falta de modelo presente, não define a sua experiência do futuro. Quem faz isso é Cristo. Quinto, medo de perder a liberdade. O verdadeiro compromisso no Evangelho nos liberta para amar sacrificialmente, ao invés de nos aprisionar num prazer que só vive na expectativa da nossa mente. Só vive na expectativa da nossa mente. Amar como Cristo, amar segundo Cristo, é a verdadeira liberdade que nós temos. De poder olhar para o outro e dizer: eu vou te servir. Eu vou te servir, eu quero te ver feliz, eu quero te ver alegre. Esse é o meu propósito de vida. John Stott, quando ele vai comentar sobre esse tema, ele diz assim: nossa identidade está em Cristo, não no que os outros pensam de nós. O medo de rejeição desaparece quando nos lembramos de quem somos nele. Ora, uma vez que eu me encontro em Cristo e Cristo está em mim, qualquer medo de rejeição se desfaz, porque eu fui aceito pelo Supremo Criador da terra. Eu posso me comprometer, porque Cristo se comprometeu comigo. Terceiro ponto, solidão e isolamento. Qual é a resposta do Evangelho para isso? Aqui eu fiz um quadro comparativo, enumerando aí as 5 coisas que mais se busca hoje. Então vou começar aqui, validação pessoal. Quando nós trilhamos o caminho da superficialidade, da falta de compromisso, do medo de rejeição, qual é o resultado? Solidão. Então olha só, quando nós procuramos validação pessoal, o que nós temos na solidão? Relacionamento sem profundidade nos oferece uma validação duradoura, criando um ciclo de solidão emocional. Nós não temos uma validação duradoura. Ela é sempre temporária. Mas quando nós vamos para o Evangelho, para onde que o Evangelho nos leva? O Evangelho nos ensina que a nossa identidade está em Cristo, nos libertando da necessidade de validação humana, nos libertando dessa solidão que é o resultado de 75% dos jovens. O que nós buscamos? Satisfação emocional imediata. Qual é o caminho que a solidão oferece para nós? Relacionamentos superficiais e sem compromisso não conseguem preencher o vazio interno, resultando em isolamento. E o Evangelho? O Evangelho nos chama a um relacionamento de sacrifício e compromisso, onde encontramos verdadeira satisfação. Gente, é bom demais você poder ter alguém onde você pode chorar, ser vulnerável e apenas receber um cafuné e dizer: eu estou aqui com você. Isso é bom demais. Isso é bom demais. E nós só experimentamos isso se nos relacionarmos com base naquilo que o Evangelho nos conduz. O que nós buscamos? Companhia.
O que o caminho da solidão nos dá? Sem profundidade, a companhia temporária não resolve a necessidade de intimidade verdadeira, causando solidão. E o Evangelho? O Evangelho nos leva a buscar comunhão genuína, refletindo o amor de Cristo em relacionamentos duradouros. O que nós buscamos? Preenchimento de carência. O que a solidão nos oferece? Relacionamentos baseados em carência acabam sendo insatisfatórios, perpetuando a solidão interior. Eu vejo isso acontecendo dentro de um relacionamento de pessoas casadas. Eu vejo isso acontecendo dentro de relacionamento de pessoas que estão namorando. Pessoas que estão vivendo, tentando ter a sua carência preenchida pelo outro. Deixa eu te explicar um negócio. Eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 2 anos. Eles têm aqueles brinquedinhos de pecinha, você já viu aqueles brinquedinhos de pecinha? Quadrado, triângulo, não sei o quê, você vai pondo assim. No nosso coração tem um formato de uma cruz. E você pode até pegar alguma coisa, um prazer temporário, uma falsa expectativa, uma idolatria, poder, status, e você coloca. Quando a gente faz isso nesse brinquedinho, fica, você já viu não? Depois você experimenta para você ver. Você pega o triângulo, dá uma amassadinha nele e coloca na bola para você ver. Ele encaixa. Só não desce. Mas ele encaixa lá. Você pensa, deu certo. Mas não deu. Aí dá um pouco, esse negócio no nosso coração faz um toque, cai. Não presta para nada. Tem que morrer. Ai, meu Deus. Porque a solidão chega. Em vez de você preencher a carência, as suas carências que nós temos, o seu vazio existencial, dentro da realidade de um relacionamento, seja ele qual for, você precisa preencher a sua carência com Cristo, porque é só Ele que faz isso. E quando você experimentar isso, você agora vai ser instrumento de Deus para abençoar aqueles com quem você se relaciona. Esse é o caminho do Evangelho. Olha só, o Evangelho nos preenche primeiro em Cristo, permitindo que nossos relacionamentos sejam completos e saudáveis. O que buscamos? Evitar vulnerabilidade. Qual é o caminho da solidão? A falta de vulnerabilidade impede conexões profundas, o que nos leva a uma solidão emocional. Qual a resposta do Evangelho? O Evangelho nos encoraja a vulnerabilidade segura, com a certeza de que somos aceitos, amados incondicionalmente em Cristo Jesus. John Piper, ele diz assim: o Evangelho é a cura para a solidão, porque nos coloca em uma comunhão com Deus, com o povo de Deus, onde somos plenamente conhecidos e amados. Eu queria dar 3 propostas práticas para você aqui, diante desse nosso papo. 4. Primeira, estabeleça Cristo como centro do seu relacionamento. Estabeleça Cristo como centro do seu relacionamento. Não é a sua carência, não é a sua afetividade, não são os seus desejos físicos ou emocionais, mas é Cristo. Cristo é o centro, é o porquê. Cristo é o porquê. Busca orientação espiritual, oração, estudo bíblico, permitindo que Cristo seja o centro do seu relacionamento. Segundo, desconecte-se dessa validação digital. Se despreenda disso, gente. Não tem gente que vive assim, ó. Ih, deu só 30 likes aqui, hein? Que deu errado nessa foto? Ixi. Aí o fulano nessa aqui, ele não curtiu, vou apagar. Para quê? Que doidura é essa? Se desconecta disso. Evite medir o seu valor de relacionamento pela validação das redes sociais, com curtidas, com comentários. Essa busca por constante aprovação pode criar uma falsa percepção de um relacionamento e gerar expectativas irreais. Irreais. Tem gente que acha que está namorando com as 4 pessoas porque está conversando pelo direct do Instagram. E a pessoa do lado de lá está rindo. Eu vou responder esse besta de novo.
vivendo um mundo que não existe, um mundo que não é real. Terceiro, mantenha limites saudáveis e compromisso claro. Estabeleça limites claros, caminhando em pureza e em honra, conforme o Evangelho nos ensina. Isso protege o relacionamento da superficialidade, da confusão. Limites saudáveis promovem segurança emocional e crescimento mútuo no caminho. Fulano, nós não vamos transar, você está entendendo? O cara vai responder assim, não, nunca nem pensei nisso. Nós não vamos ultrapassar esses limites, você está entendendo? Nós vamos construir aqui uma relação saudável, legal, bacana. Limites saudáveis, compromissos claros, fazem um relacionamento ser forte. Quarto, envolva-se na comunidade cristã. Participe ativamente na igreja e busque mentoria com casais cristãos maduros. A comunidade oferece suporte, sabedoria, responsabilidade para o relacionamento. Por quê, gente? Porque é difícil mesmo. É difícil mesmo. Eu e minha esposa namoramos por 5 anos. Por 5 anos. E nós casamos virgens, tanto eu quanto ela. Aliás, a minha esposa, a única pessoa que ela beijou na vida fui eu. E infelizmente ela não foi a única pessoa que eu beijei na vida. Eu digo que o meu testemunho é muito chato. Não sei se eu já falei isso aqui. Aqui não, né? Mas para vocês, quando vocês forem lá. Porque meu testemunho tem emoção. Nasci na igreja, cresci na igreja, não tive aquele período doidão de fumar droga, matar gente, nada disso. E tive o privilégio de casar com uma mulher que foi a única mulher que eu conheci na vida. Privilégio, gente. Mas os 5 anos de namoro, nós tivemos que ter ajuda. Eu tive que ter amigo, colega, para dizer assim, ó, você tem que ter cuidado. Não se coloque em situações que você não consiga sair. Aliás, depois de tornar pastor, todas as vezes que um casal chegou para mim para conversar, porque a mulher estava grávida, isso já aconteceu 4 vezes, é interessante, mas porque a história é exatamente a mesma. Não muda nenhum detalhe. Não, pastor, sabe o que é? É porque a avó dela saiu, a gente ficou lá na casa sozinho, e aí você sabe, né? Foi só uma vez, e pá, engravidou. Aí passa uns 3 anos e você ouve outra história. Aí, em vez de ser da avó, é o pai, em vez de ser o pai, é o tio, sei lá. Mas a história é exatamente igual, não muda. Então, quando você for conversar com o seu pastor sobre isso, muda pelo menos a história. Porque não tem esse negócio, gente. Isso aí é porque a gente já deu a atenção, a tentação do nosso coração, e ao invés de assumirmos o compromisso total para desfrutar da máxima intimidade, nós pulamos etapas. Nós pulamos etapas. Então, por isso é importante você caminhar na comunidade cristã. É importante você caminhar no corpo da igreja. É importante você se aproximar de pessoas maduras. É importante você caminhar no espírito comunitário. Não se isole. Não se isole. Não se isole. Eu quero terminar com uma frase. Eu sempre termino as pregações ou palestras com uma frase, na intenção do seguinte: se você não entendeu nada do que eu disse hoje, eu tenho a falsa expectativa de que essa frase salva alguma coisa. Então ela diz assim: o Evangelho de Jesus nos ensina que o verdadeiro namoro não busca a validação dos outros ou a gratificação momentânea, mas se fundamenta no amor sacrificial, no crescimento espiritual mútuo e na construção de um relacionamento que reflete o compromisso fiel e incondicional de Cristo com sua igreja. E aí eu vou terminar com uma pergunta que não está aqui nos slides. Que tipo de relacionamento você quer construir? Um relacionamento de dor ou um relacionamento de amor? Porque o relacionamento de dor, ele é superficial, ele é sem compromisso e ele te conduz à solidão. Um relacionamento de amor, ele é um relacionamento que o Evangelho é o centro desse relacionamento. Você pode se comprometer e ser vulnerável, e ele te conduz a uma satisfação completa. E agora a escolha é sua. Que tipo de namoro você vai construir? Que tipo de namoro você vai construir?
Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, gratos pela Tua palavra que nos instrui, que responde, ó Pai, às demandas do nosso coração. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Espírito do Senhor nos fortaleça, Pai. Porque ouvir isso e pensar que o Senhor tem que ter o centro da nossa história, da nossa vida, das nossas relações, ó Deus, às vezes nós já até sabemos disso, Pai, mas é tão difícil fazer isso na prática. Parece ser tão mais fácil, Deus, a gente buscar um prazer temporário. Parece ser tão mais fácil, ó Deus, a gente poder ter apenas a nossa necessidade física e emocional atendida. Mas a verdade, Deus, é que isso está acontecendo conosco. Nós estamos nos sentindo sozinhos, incompletos e às vezes sem propósito. Por isso, Deus, antes de qualquer relacionamento, de qualquer namoro, ó Pai, preencha o nosso coração com o Senhor. Pai, que o Senhor possa nos fazer ver quem nós somos em Ti, a identidade, a maneira como nós somos amados pelo Senhor, a maneira como o Senhor ressignificou a nossa história e como o Senhor nos dá um futuro cheio de esperança, Pai. Porque ao nos apropriarmos dessas verdades, ó Deus, então nós vamos ser bênção com a pessoa com quem nós vamos nos relacionar. Nós vamos poder ser vulneráveis, nós vamos poder ser profundos, nós vamos poder gerar compromisso real, nós vamos poder ser instrumento de bênção. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, sobre o coração de cada um que está aqui, ó Deus, que eventualmente tem sofrido pressão externa e interna, que tem deitado a cabeça no travesseiro, e esse travesseiro tem sido testemunha das lágrimas de solidão que caem. Pai, em nome de Jesus, nos cura dessa dor, nos preenche do Teu amor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos cura as feridas, as mágoas, as nossas experiências ruins, que não sejam elas que definam quem nós somos ou com como nós vamos nos relacionar, mas que seja o amor do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor fez na cruz, a maneira com que o Senhor nos deu um novo nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos permita viver a completude do Evangelho do Senhor nos nossos relacionamentos. Assim nós rogamos a Tua bênção, ó Pai, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.